E aí, gente, meu nome é Sion. Para quem não me conhece, eu sou aluno de Engenharia Química da Universidade de São Paulo, em Lorena. Eu também sou autor do livro Ainda Não Josias e dono do blog Café, Poesia e Utopia. A minha praia é escrever um pouco mais de poesia, então a proposta que eu estou trazendo aqui para vocês com esse canal é trazer um pouco de análise de alguns poemas que são interessantes para mim. Antes da gente começar uma análise de poesia, uma coisa muito importante que eu preciso contar para vocês é que um poema ele nunca vai ser algo fechado e restrito com a sua interpretação. A interpretação de um poema ela é feita para ser aberta, uma coisa que cada um vai fazer individualmente e isso pode acabar dando conflitos por interpretações distintas. Portanto, a análise que eu vou fazer é uma análise pessoal minha, com base nas informações que eu encontrei na internet sobre o autor e com base nas minhas informações e conhecimento de mundo. E sem mais delongas, vamos então conhecer o primeiro poema de hoje, que é do Augusto dos Anjos, poeta brasileiro, e chama Saudade. O Augusto dos Anjos, chamado com o nome completo de Augusto de Carvalho Rodrigues dos Anjos, nasceu em 1884 na Paraíba e veio a falecer em 1914 devido a uma pneumonia. Ele foi classificado como simbolista e parnasiano, porém alguns críticos, como o Ferreira Goulart, que é o outro poeta brasileiro, classificam Augusto dos Anjos como pré-modernista. E ele faz isso porque ele encontra umas características nitidamente expressionistas nas obras do Augusto dos Anjos. Agora falando um pouco sobre as influências do Augusto dos Anjos, nós temos em primeiro lugar Herbert Spencer. Herbert Spencer foi filósofo, biólogo e antropólogo inglês. E com o Herbert Spencer, Augusto dos Anjos acabou aprendendo a incapacidade de conhecer a essência das coisas. Outro conhecimento que ele tirou do Herbert Spencer foi a compreensão da evolução da natureza e da própria humanidade também. A evolução não só no sentido biológico, mas a evolução da estrutura da sociedade humana. Outro pensador que influenciou muito Augusto dos Anjos foi o Ernest Haeckel. Eu não sei se pronunciar o nome dele, é um nome em alemão e eu não falo alemão. Esse cara ele foi biólogo, naturalista, filósofo, médico, professor e artista. Ele foi essas 6 coisas ao mesmo tempo. Desse cara, ele absorveu o conceito da monera como princípio da vida, e ele absorveu o conhecimento de que morte e vida nada mais são do que processos químicos. Outro pensador que influenciou Augusto dos Anjos foi Arthur Schopenhauer. Talvez desses nomes que eu falei seja o mais conhecido. Arthur Schopenhauer foi um filósofo alemão e ele teria inspirado o Augusto dos Anjos a entender que o aniquilamento da vontade própria no ser humano é aquilo que pode conduzir à nossa evolução como pessoas. Mas um fator que influenciava muito Augusto dos Anjos é a própria Bíblia. O Augusto dos Anjos considerava a Bíblia como uma essência espiritualística. Ele dava certo valor para a Bíblia, embora temas religiosos como o próprio cristianismo sejam muito criticados na sua obra. Toda essa filosofia conhecida pelo Augusto dos Anjos acabou ajudando ele a criar a visão de mundo da realidade que ele viveu. E a realidade que ele viveu foi em uma crise da produção pré-materialista, onde os proprietários estavam indo à falência, enquanto os escravos estavam vivendo na miséria. Então, esse cenário de sofrimento, tristeza e pobreza acabou corroborando para que Augusto dos Anjos confirmasse esses pensamentos e essas filosofias que ele teve contato, e isso gerasse a obra com essa temática que ele acaba abordando sempre, uma temática mais triste, mais sobre a morte e sobre a solidão. Augusto dos Anjos publicou um livro durante a vida dele, que era chamado Eu. Esse livro foi depois editado por um amigo dele, acabou ganhando novos poemas que não tinham sido publicados até então, e acabou se tornando Eu e Outras Poesias. Outro fato importante é que ele publicou vários poemas em periódicos. Na época se publicava muito em periódicos. E em 1900 ele publicou o poema que a gente vai falar hoje, que chama Saudade. O livro que eu acabei de mencionar, Eu, foi publicado só em 1912. E nessa época a poesia brasileira estava cheia de simbolismo e parnasianismo.
O Augusto dos Anjos acabou sendo influenciado pelo simbolismo e pelo parnasianismo na estrutura do texto dele, na estrutura dos poemas, nunca no conteúdo. O conteúdo dele é uma coisa diferente, já da época, mas a estrutura acabou herdando muitas dessas características, principalmente do parnasianismo. Vamos então para a análise propriamente dita do poema. O primeiro verso vai dizer: hoje que a mágoa me apunhala o seio e o coração me rasga atroz imensa, eu a bendigo da descrença em meio, porque eu hoje só vivo da descrença. Então, em primeiro lugar, o seio vem do latim sinus, que significa espaço oco. E antigamente ela era muito utilizada para representar a região peitoral do ser humano, essa região que fica bem no meio, também chamada de colo. Ao longo do tempo, essa palavra acabou sendo utilizada para descrever as mamas do ser humano, as mamas das mulheres. Só que originalmente essa palavra era mais utilizada para descrever essa região do meio do nosso peito. A segunda observação é a palavra atroz, que significa cruel, desumano. A terceira observação é a palavra descrença. Acredito que eu não preciso dizer o significado dela, mas eu gostaria de destacá-la porque a descrença é uma palavra que a gente pode notar que vem da influência da filosofia do Arthur Schopenhauer. Então, por fim, a análise que eu faço dessa primeira estrofe é a mágoa profunda que o eu lírico está sentindo devido à perda de alguém, que ainda não está claro para a gente se a razão foi por alguém que morreu ou o eu lírico simplesmente perdeu alguém que o deixou por algum outro motivo. Ela partiu, partiu e nunca mais voltou. Não voltou, não. E essa mágoa acaba afetando ele e a única coisa que está salvando o eu lírico é a descrença que ele carrega junto dele como filosofia. Analisando agora a segunda estrofe, nós temos: à noite, quando em funda soledade minha alma se recolhe tristemente, para iluminar minha alma descontente, se acende o círio triste da saudade. Em primeiro lugar, nós temos soledade, que significa o mesmo que solidão. Depois, como segunda observação, nós temos círio. Nesse contexto, ela é uma grande vela de cera. Em outros contextos, pode significar o processo de levar essa vela de um local até outro. É uma procissão em que leva essa vela de um lugar até outro. Mas aqui pra gente, como se trata de acender, então a gente consegue entender que é a vela grande de cera. Então, o que a gente entende dessa segunda estrofe? A gente entende que o eu lírico está acendendo essa vela da saudade, o círio está representando a saudade, e essa vela, que é a saudade, está iluminando a alma do eu lírico durante uma noite solitária em que a alma dele sofre de uma tristeza aguda. Agora, na nossa terceira estrofe, nós temos: e assim é feito as mágoas e ao tormento, e a dor e ao sofrimento eterno feito, para dar vida à dor e ao sofrimento. O que a gente entende daqui? Que o lírico está ligado afetivamente ao sentimento de mágoa, de tormento, de dor e de sofrimento. E como a gente consegue ter essa interpretação? A partir do afeito. Afeitos é aquele que tem afeição. E afeição é o mesmo que carinho ou afeto. E por fim, na nossa última estrofe, da saudade na campa enegrecida, guarda a lembrança que me sangra ao peito, mas que no entanto me alimenta a vida. Essa para mim é, sem dúvida nenhuma, a melhor parte do poema e dos poemas do Augusto dos Anjos. Para mim, esse é o melhor por conta desse final. Nessa última estrofe, ele vai falar a palavra campa. Campa é a pedra que a gente coloca sobre a sepultura para tampá-la. Então, quando a gente vai tampar a sepultura, a gente bota lá uma pedra e essa pedra recebe o nome de campa. E quando ele fala da saudade na campa enegrecida, ele está revelando para a gente que a saudade dele na campa representa alguém que morreu. Portanto, o eu lírico está sofrendo de saudade de alguém que ele perdeu, pois essa pessoa veio a falecer. Em segundo lugar, embora essa lembrança da pessoa que morreu sangre o peito do eu lírico por doer, por ele sentir saudade, essas mesmas lembranças, ao serem despertadas, acabam fazendo parte da vida do eu lírico, pois as lembranças fazem parte da memória dele, e a memória dele é o que continua mantendo ele vivo. Portanto, embora
essas lembranças sangrem o peito por doer e sentir saudade, essas lembranças ao mesmo tempo alimentam a vida do eu lírico. Então é isso, gente, a análise de um poema relativamente simples, portanto, meio curto. Espero que vocês tenham gostado. Quaisquer críticas, dúvidas, sugestões podem deixar aí nos comentários. E a gente se vê no próximo vídeo. Lavem as mãos e se cuidem.